Olá, gente! Eu espero que vocês estejam bem. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula que trata sobre o funcionamento do nosso organismo. Na aula de hoje, eu vou falar a respeito do sistema respiratório. A gente viu já de outras aulas que cada proteína desempenha a sua função no organismo e, muitas vezes, o trabalho dessas proteínas depende de energia. Essa energia vem da oxidação total ou parcial da matéria orgânica, especialmente glicose, num processo que a gente chama de respiração celular, ou respiração química, ou só respiração mesmo. A respiração celular é esse processo de oxidação da matéria orgânica para liberar a energia que está nessa matéria orgânica. Daí, a célula consegue realizar os seus trabalhos. Em presença de oxigênio, a respiração é muito mais eficiente, com um rendimento 18 vezes maior de ATP produzidos por molécula de glicose, em comparação com a respiração na falta de oxigênio. Isso é tão importante que uma grande quantidade de células do nosso organismo, como neurônios, por exemplo, depende totalmente do oxigênio para sobreviver. É aí que entra o que nós chamamos de sistema respiratório. O sistema respiratório é um conjunto de órgãos que permite oxigenar o sangue, portanto os fluidos corporais, portanto todas as células do organismo. Não dá para esquecer que, durante o processo de respiração aeróbica, oxigênio é consumido e gás carbônico é produzido, sendo que esse gás carbônico precisa ser eliminado do organismo. Também é trabalho do sistema respiratório transferir oxigênio da atmosfera para a corrente sanguínea e eliminar para a atmosfera o gás carbônico que é produzido pelas células. E é isso que a gente vai estudar agora, o sistema respiratório. Para entender o sistema respiratório humano, vamos ver primeiro como é a respiração de animais mais simples. Isso pode facilitar a nossa vida. Na verdade, os animais mais simples, como nemátodes, plateumintos, não têm um sistema respiratório de verdade. A difusão do oxigênio e do gás carbônico acontece diretamente pela pele. Claro que a pele desses animais não é como a nossa, é muito mais fina e porosa e, detalhe fundamental, está sempre úmida. Acontece que a água presente nos fluidos corporais consegue fluir o tempo todo para dentro e para fora do corpo desses animais, através da pele. Do lado de fora do corpo, a água fica em contato com o ar, que é rico em oxigênio. O oxigênio se difunde para essa água e quando a água flui para o interior do organismo novamente, arrasta esse oxigênio com ela. No interior do organismo tem consumo de oxigênio, então o oxigênio se difunde da água para as células, enquanto o gás carbônico se difunde das células para essa água. Quando a água volta para o lado de fora, o processo se repete. O gás carbônico se difunde para a atmosfera, enquanto o oxigênio da atmosfera se difunde para essa água. Pronto! Esses animais têm o seu suprimento de oxigênio por difusão através da pele. A gente chama isso de difusão cutânea. As minhocas da praia são parentes das minhocas da terra que vivem, adivinha só, na água. Esses animais têm uma taxa metabólica bem mais elevada do que a dos plateumintos e por isso consomem muito mais oxigênio, que não é tão abundante no ambiente aquático. Eles só conseguem sobreviver porque tem regiões altamente porosas na derme e nessas regiões ela é muito redobrada, com uma superfície de contato enorme. Graças à alta porosidade e à grande superfície de contato, as trocas gasosas ali são muito eficientes. Esse tipo de órgãos, que é especializado na difusão de gases respiratórios, é chamado de brânquias. Alguns invertebrados têm brânquias muito bonitas, inclusive, bem coloridas. São gastrópodes de um grupinho chamado nudibranquios. A difusão de gases através das brânquias se dá exatamente da mesma maneira que a difusão cutânea. Essas regiões são altamente porosas, a água tem facilidade de entrar e sair por esses poros, e a água que entra é água que está no ambiente externo, que tem maior teor de oxigênio do que a água que sai. Daí, quando essa água entra, ela traz com ela o oxigênio que está do lado de fora do corpo do animal. Acho que todo mundo já ouviu falar nas brânquias dos peixes, que ficam ao redor da faringe. Pois é, são regiões formadas por um tipo de pele muito fina, porosa, permeável, uma pele mucosa, por onde os gases respiratórios conseguem se difundir. Normalmente, as brânquias estão presentes em organismos aquáticos, como peixes e uma série de invertebrados. Mas alguns animais terrestres também têm, como o tatuzinho de jardim e a baratinha da praia. Tanto o tatuzinho de jardim quanto a baratinha da praia têm esses cílios branquiais na base dos pés, e eles têm um monte de pés.
É claro que as brânquias têm que estar sempre úmidas, senão não tem entrada e saída de água e por isso não tem difusão de gases respiratórios. Para animais terrestres isso é um inconveniente, porque a superfície de contato é enorme e como o ar é seco, animais terrestres desidratariam muito rápido. Convenientemente, na maioria dos animais terrestres, essas dobras de pele super permeável e com muita superfície de contato ficam no interior de cavidades corporais, que, por ser dentro de uma cavidade, permite retenção de umidade. Daí o que a gente chama de pulmões, que são basicamente como as brânquias, só que em vez de ficar expostas para o lado de fora do corpo, ficam no interior de cavidades. Nos pulmões, o funcionamento das trocas gasosas é idêntico ao das brânquias, que é idêntico à difusão cutânea. Então, vamos entender como é a estrutura e funcionamento dos nossos pulmões. Os nossos pulmões são, na real, um sistema de canos cheios de ar que se ramificam e ramificam e ramificam outra vez, continuam ramificando centenas de vezes, formando zilhões de tubinhos ultra finos, cada um deles terminando num saquinho, numa bolsa, que também é cheia de ar. Esse saquinho de ar é chamado alvéolo pulmonar e é ali que toda a mágica acontece. Só que para a gente não é mais mágica, porque a gente já sabe como funciona. Dentro do alvéolo tem ar. Passando perto do alvéolo tem uma quantidade enorme de vasos capilares, que são permeáveis. A água do sangue permeia os capilares, permeia a superfície do alvéolo, entra em contato com o ar, o oxigênio se difunde para a água, gás carbônico que estava nessa água se difunde para o ar, a água volta a atravessar a membrana do alvéolo, só que agora com bastante oxigênio e pouco gás carbônico, dali permeia para os vasos capilares, entrando novamente na corrente sanguínea. E o sangue vai se encarregar de distribuir esse oxigênio pelo resto do corpo, enquanto traz para os pulmões gás carbônico produzido por todas as células do organismo. Daí a hematose, que é a oxigenação do sangue que acontece nos alvéolos pulmonares. Só que esse ar do interior do alvéolo tem que ser trocado o tempo todo. Senão, vai saturar de gás carbônico e tudo deixa de funcionar. Ou seja, a gente precisa ventilar os alvéolos pulmonares e é para isso que servem todos os demais órgãos do sistema respiratório, para permitir uma constante troca de ar nos alvéolos pulmonares, a constante ventilação dos alvéolos. Não é à toa que os fisiologistas gostam de chamar esse processo de troca de ar dos alvéolos pulmonares de ventilação mesmo. Então a gente já sabe que os pulmões são um par de órgãos que se constituem como uma imensa malha de tubos ultrafinos que terminam em alvéolos pulmonares. Super, hiper, mega vascularizada, quer dizer, com uma quantidade enorme de vasos sanguíneos capilares. Para ventilar os alvéolos pulmonares, tem um conjunto de órgãos que causam o tempo inteiro a expansão e a compressão dos pulmões. Quando o pulmão se expande, ele se enche de ar. Quando ele comprime, manda a maior parte desse ar embora, permitindo a renovação na hora que ele se expande outra vez. Aí é que estão os movimentos de inspiração e expiração. Para que haja entrada e saída de ar dos pulmões, esses zilhões de tubos super finos, que a partir de agora a gente vai chamar de bronquíolos, se comunicam com bronquíolos maiores, que se comunicam com bronquíolos ainda maiores, os brônquios, que se comunicam com um tubo único maior que a traqueia, que por sua vez se comunica com a faringe no nosso pescoço, que tem comunicação com o ambiente externo, via boca e nariz. Pelo lado de dentro dos brônquios, bronquíolos e traqueia, tem células que produzem muco, que mantém a superfície interna dessas vias sempre úmidas e, além disso, é pegajoso. Daí, material particulado que entra junto com a respiração fica preso a esse muco. Células epiteliais ciliadas, também presentes na superfície interna da traqueia, empurram o tempo inteiro esse muco para cima, até a faringe, que se comunica com a boca, e a gente engole esse muco o tempo todo e nem percebe. Essa é uma importantíssima estratégia de defesa do nosso sistema respiratório. Uma, porque permite que o nosso sistema respiratório seja autolimpante, quer dizer, mantém sempre as vias aéreas livres de poeira. Em segundo, porque faz com que micro-organismos que entram junto com o ar sejam mandados lá para o tubo digestório, vão cair no estômago, onde o ácido clorídrico vai eliminar tudo. Quando a gente fica resfriado ou com alguns tipos de doenças das vias aéreas, essa produção de muco é aumentada.
é bastante aumentada e as células ciliadas não conseguem empurrar o muco para cima. Esse muco se acumula na traqueia e brônquios, causando tosse e dificuldade de respirar. Fumantes matam as células epiteliais da traqueia. Isso diminui a produção de muco e também a movimentação dele. A sujeira que entra com a respiração fica ali, se acumula. Além do mais, as próprias toxinas do cigarro se acumulam nas vias respiratórias, aumentando o tempo de exposição e, portanto, aumentando as chances de problemas graves causados por essa sujeira, como câncer, por exemplo. Os brônquios e a traqueia apresentam na sua estrutura anéis cartilaginosos que garantem que esses tubos vão ficar sempre abertos, permitindo a livre entrada e saída do ar. O esôfago não tem esses anéis, porque o alimento e a água passam e abrem o próprio caminho. Além do mais, o esôfago tem que contrair para fazer movimentos peristálticos, então o esôfago não tem esses anéis, mas o ar é um fluido altamente compressível e ele não passaria pela traqueia se não fossem esses anéis que garantem que a traqueia e brônquios estejam sempre abertos. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre as vias aéreas superiores, que são a faringe, nariz e boca, mas por enquanto eu quero ficar na mecânica respiratória ou ventilatória e a gente vai ver como é que funciona o processo de encher e esvaziar os pulmões de ar. A maneira mais simples que tem de explicar como isso acontece é fazendo uma analogia com uma seringa para começar. Quando a gente puxa o êmbolo da seringa, cria um espaço interno na seringa que vai se expandir e o ar vai ser forçado a entrar pela abertura da seringa. Se a gente comprime o êmbolo, esse espaço vai diminuir e o ar vai ser forçado para fora. Com os nossos pulmões é exatamente a mesma coisa. A gente tem mecanismos que permitem que a caixa torácica se expanda, puxando o ar para dentro dos pulmões, e mecanismos que fazem com que a caixa torácica se comprima, empurrando o ar de volta para fora. Esses movimentos a gente faz sem pensar, porque a gente faz muitas vezes, repete o tempo todo, até dormindo, mas na real são movimentos voluntários e são realizados por musculatura estriada esquelética. Dizer que são voluntários significa que a gente consegue controlar eles de acordo com a nossa vontade. A gente consegue inspirar e expirar, ou parar, ou continuar no ritmo que quiser, quando quiser, como quiser. Só que, na hora que o oxigênio começa a faltar no sangue, uma área específica do encéfalo dispara um ato reflexo que obriga a gente a respirar. Então sim, ele é voluntário, mas não sempre. Tem vários grupos musculares que atuam na ventilação pulmonar. O músculo mais famoso de todos é o diafragma. O diafragma é um músculo muito fino e largo que se insere nas costelas por baixo dos pulmões. Quando o diafragma contrai, ele encurta, fazendo com que os pulmões sejam puxados para baixo. Daí o volume interno dos pulmões aumenta e o ar é puxado para dentro. Daí o diafragma relaxa e empurra os pulmões de volta para cima, né? Não é. Músculo, quando contrai, ele encurta. Mas quando relaxa, ele não faz força nenhuma. Ele não volta a se distender por conta própria, ele fica exatamente onde ele está. Então, o diafragma contraiu, ficou curto, puxou o pulmão para baixo. Mas quando ele relaxa, ele fica paradinho, ele não faz trabalho nenhum. Para empurrar o diafragma e os pulmões de volta para cima, as vísceras que estão embaixo do diafragma, que são o fígado, pâncreas, estômago, os intestinos, têm que ser comprimidos para cima. E aí, gente, qual será o grupo muscular que comprime as vísceras para que elas empurrem o diafragma para cima? Os principais músculos envolvidos nisso são a musculatura abdominal. Então, na mecânica respiratória, o diafragma e a musculatura abdominal trabalham de maneira antagônica, quer dizer, de maneira oposta. Quando o diafragma contrai, ele encurta, puxa o pulmão para baixo e as vísceras são deslocadas, projetadas para frente na nossa barriga. Nesse momento, a musculatura abdominal tem que estar relaxada e as vísceras fazem com que ela seja distendida. Daí o diafragma relaxa e ficaria como está. Só que é a vez da musculatura abdominal contrair e comprimir as vísceras que vão fazer com que o diafragma seja esticado, comprimindo novamente os pulmões e expirando o ar de volta para a atmosfera. Essa é chamada respiração ventral ou respiração abdominal. É a respiração mais eficiente que tem, porque permite uma troca de um volume bem grande de ar a cada ciclo ventilatório. Pessoas que realizam atividades que dependem muito da mecânica respiratória, como
canto, instrumento de sopro, algumas atividades físicas como yoga ou pilates. Essas pessoas aprendem a usar de maneira consciente a respiração abdominal por causa disso, para aumentar a eficiência da ventilação. Mas essa modalidade de respiração não é a única mecânica respiratória. Entre as costelas tem dois grupos de músculos, também estriados esqueléticos, não à toa chamados de músculos intercostais. Tem os músculos intercostais internos, que ficam por dentro das costelas, e os externos, que ficam um pouquinho mais por fora, bem entre as costelas. Quando os intercostais externos contraem, eles puxam as costelas para cima, fazendo com que o volume do tórax aumente e, portanto, puxando o ar para dentro dos pulmões. Daí eles relaxam e quem vai puxar as costelas de volta para baixo são os intercostais internos, fazendo com que o tórax diminua de volume e expulsando o ar para fora dos pulmões novamente. Aí é que está a mecânica da respiração torácica. Normalmente a respiração torácica e a respiração ventral trabalham juntas, mas algumas pessoas utilizam mais a respiração ventral, enquanto outras utilizam mais a respiração torácica. Apesar de bem menos eficiente, a respiração torácica é super importante, especialmente durante o período de gestação, em que a cavidade abdominal está ocupada pelo mais novo integrante da família, de modo que nos últimos meses da gestação, a futura mamãe vai depender quase que exclusivamente da respiração torácica. Daí agora a gente vai lá para cima, para as vias aéreas superiores. O ar que entra e sai dos pulmões passa pelos brônquios, passa pela traqueia e passa pela faringe, que tem duas possíveis comunicações com o ambiente externo, que são a boca e o nariz. Todo mundo recomenda que o movimento de inspiração seja feito pelo nariz. Inspiração pelo nariz a gente pode chamar também de inalação. Isso é porque quando a gente inala, o ar passa por alguns tratamentos bem importantes antes de chegar aos pulmões. O primeiro tratamento é filtragem. O nariz humano tem pelos do lado de dentro que ajudam a bloquear o material particulado. O crescimento desses pelos nasais tem muita influência da testosterona, por isso homens costumam ter bem mais pelos nasais do que as mulheres. Às vezes muito mais, inclusive. Nas orelhas também, nas sobrancelhas também, mas isso não é assunto de hoje. A função dos pelos nasais é óbvia, de reter material particulado. Mas pode parecer estranho se a gente for pensar que o material particulado é muito menor do que o espaço entre os pelos, e aí essas partículas deveriam passar com muita facilidade. Só que, para evitar que isso aconteça, no interior do nariz tem células epiteliais de secreção, que o tempo todo produzem e secretam muco para dentro da cavidade nasal. Esse muco mantém os pelos nasais sempre úmidos e pegajosos. Daí o material particulado em suspensão no ar que encostar nos pelos fica ali grudado. Outra grande vantagem da inspiração nasal é que esse mesmo muco umedece o ar que entra, ou seja, o ar é mais seco do que o muco, isso faz com que a água do muco vaporize com a passagem do ar e se misture a esse ar. Super vantagem, porque aí quando o ar chegar aos alvéolos pulmonares, o oxigênio já vai estar dissolvido junto com microgotículas de água e o processo de hematose é muito mais eficiente nessas condições. Enquanto isso, lá no nariz, o muco vai se desidratando, grudando poeira, condensando, compactando e aos pouquinhos vai nascendo quem? O tatuzinho, meleca, ranho. E agora que a gente sabe como é que o ranho foi parar ali, vem a pergunta clássica. Como limpar? Tem um método que eu aconselho e o método que é o mais comum que eu não aconselho de jeito nenhum. O povo já até adivinhou. Eu não aconselho ninguém a tirar a meleca com o dedo. Primeiro porque é muito feio. O camarada costuma, depois vai fazer isso em público, baita apagação de mico. Mas não é só isso. As nossas unhas têm um monte de bactérias e na hora de ir lá puxar o melecão para fora, as unhas podem lesionar a mucosa nasal, que é muito delicada. Às vezes essas lesões podem até se tornar crônicas. Daí o camarada abriu um ferimento na mucosa, já depositou as bactérias ali, pronto, abriu caminho para infecções que podem causar problemas. Os otorrinos recomendam jorrar solução fisiológica para dentro do nariz com uma seringa, sem agulha, claro, né? Ou com a própria bisnaga do soro fisiológico e depois assoar bem forte na pia.
É bem desagradável, mas acostuma. Não se usa água pura, tem que ser solução fisiológica. Por quê? A solução fisiológica tem a mesma concentração salina dos teus fluidos corporais. A água não tem, a água é hipotônica. E como a água sempre procura um ambiente mais concentrado, a água que está dentro do nariz, se for água pura, vai passar pelos fluidos corporais, vai entrar no interior das células, vai causar rompimento dessas células. E é por isso que arde. Na solução fisiológica, isso não acontece porque, como a gente acabou de falar, ela tem a mesma concentração. Tem outro benefício muito importante de se respirar pelo nariz, que é fazer o ar passar pela mucosa olfativa. Na parte de cima da cavidade nasal tem uma grande quantidade de terminações nervosas que são especializadas em detectar a presença de compostos químicos. Nessa figura, elas aparecem pintadas em amarelo. Quer dizer, determinados compostos químicos, quando encostam nessas terminações nervosas, estimulam esses neurônios a gerar impulsos neuronais, que são transmitidos pelo axônio até a região olfativa do cérebro. Essa região interpreta esses sinais elétricos como cheiro e permite a gente identificar a presença de uma grande diversidade de coisas que são do nosso interesse. Na questão do alimento, por exemplo, a gente é capaz de identificar alguns alimentos pelo cheiro. E também a gente é capaz de perceber se alguns alimentos estão em condições de consumo ou se estão estragados. O nosso olfato é bem pouco desenvolvido se a gente comparar ele com o olfato de outros mamíferos, que são capazes de localizar e identificar a presença de alimentos a longas distâncias, assim como também são capazes de detectar perigo, ou outros indivíduos da mesma espécie, o que é bem importante para a defesa, sobrevivência e para estabelecer vínculos sociais, inclusive reprodução. Por essas razões é que se recomenda que a inspiração seja feita pelo nariz. O nariz permite umidificar, filtrar e identificar o ar que a gente respira. Só que em uma situação de aumento de consumo de oxigênio, como durante uma atividade física intensa, por exemplo, a quantidade de ar que entra pelo nariz pode não ser suficiente. E nesses casos, a gente precisa muito de uma via complementar de comunicação, que é a boca. Ao passar pela boca, justamente porque o ar não é filtrado, umidificado e identificado, o ar passa com muito menos atrito e o processo de ventilação pode ser feito com mais velocidade. O fato da boca ser comunicado com o nariz também tem outro benefício super legal. Os alimentos que a gente mastiga também podem pressionar a mucosa olfativa pelo lado de dentro da faringe, fazendo com que a gente componha a sensação de sabor, combinando informações das papilas gustativas, que estão na superfície da língua, e informações da mucosa olfativa. É claro que se ar e comida têm uma passagem em comum, eles podem errar de caminho, né? Se o ar for para o estômago, não dá nada, porque o esôfago não fica aberto, ele não deixa o ar passar, e aí ninguém tem problema nenhum com isso. Então, sem encrenca. O problema é se comida ou líquido que deveria ir para o esôfago forem para as vias respiratórias. Aí eles podem obstruir essas vias respiratórias e provocar asfixia, levando até a pessoa a morrer em casos mais graves. Vale a pena procurar na internet vídeos sobre como proceder quando alguém engasga. Tu pode salvar a vida de uma pessoa se isso acontecer perto de ti. Para evitar que isso aconteça, a gente tem um mecanismo super eficiente que é a epiglote, que eu já mostrei no vídeo sobre sistema digestório. Na hora que a gente engole, ela se dobra sobre a traqueia, fechando essa passagem totalmente e fazendo com que o alimento ou líquido que a gente ingere sejam direcionados para o esôfago. Quando a gente não está engolindo, ou seja, quando a gente está respirando ou falando, a epiglote fica esticada e a passagem de ar para a traqueia fica livre. Aliás, para a gente falar, existe um par de músculos estriados esqueléticos na base da faringe que compõem o nosso órgão fonador, chamado de laringe. Quando esses músculos estão relaxados, eles permitem a livre passagem de ar para dentro e para fora. Se a gente contrai esses músculos, que são chamados de pregas vocais, eles bloqueiam a passagem de ar. Daí, a gente expulsa o ar dos pulmões e quando o ar passa por essas pregas vocais que estão contraídas, que estão tentando fechar a saída de ar, elas vão vibrar. Quanto mais intensa a contração, maior a frequência da vibração, mais aguda é a nota do som que a gente vai emitir.
Assim é gerada a nossa voz. A passagem do ar pela boca no momento da fala pode sofrer uma série de desvios pela língua, pelos dentes, pelos lábios, permitindo que a gente articule os sons das diferentes vogais e consoantes. Tá aí outra função da língua que eu não tinha comentado quando eu falei sobre o sistema digestório. Os nossos ossos da face têm cavidades que se comunicam com a cavidade nasal e essas cavidades têm ar no seu interior. Essas cavidades são chamados seios da face, ou seios paranasais, e funcionam como caixas de ressonância da nossa voz. Como não tem no mundo duas pessoas com os seios da face idênticos, não tem duas pessoas exatamente com o mesmo timbre de voz. Timbre é um nome que a gente dá para as características, para propriedades da nossa voz que fazem com que a minha voz seja diferente da voz de qualquer um de vocês. Sinusite é um processo inflamatório, na maioria das vezes causado por alergia, em que os seios da face se enchem de líquidos produzidos pelo nosso próprio organismo e isso causa dor, porque esse líquido vai comprimir alguns nervos da face. Então, gente, é isso. Isso era tudo que eu tinha para falar para vocês a respeito do nosso sistema respiratório. Eu espero que essa aula tenha sido muito proveitosa. Aquele abraço e cuidem-se muito!